Olá, catequista! Que alegria nós estarmos juntos aqui, ó, ao redor da mesa, partilhando sobre a nossa vida, sobre a catequese, sobre a nossa fé cristã. Você acredita que este já é o nosso quinto episódio do nosso Pode Catequizar ao redor da mesa? Sempre nós procuramos trazer aqui temas interessantes para você, para sua atividade aí na catequese da paróquia. Sabe que o catequista precisa se formar. Um catequista bem formado certamente vai ter essa criatividade, essa alegria de cumprir bem a sua missão. A gente tem que contar com o Espírito Santo, mas também tem que suar um pouquinho a nossa camisa. O tema de hoje, gente, é um tema muito interessante porque toca a nossa vida, que é o ser do catequista. E nós escolhemos como tema o catequista especialista em humanidade, que está lá no Diretório para a Catequese, no número 113, quando fala do ser do catequista. Catequista especialista em humanidade. E para a gente falar em humanidade, a gente também precisa de trazer quem tem esse conhecimento. Por isso quero acolher desde já aqui conosco, ao redor da nossa mesa, a psicóloga cristã leiga, atuante da paróquia São Judas Tadeu, ou melhor, Santuário, né, Maria Ângela? Santuário, é. Boa tarde, Maria Boa Ângela. tarde. Boa tarde, irmã. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada, Hilda, de nós estarmos aqui juntas, né? É uma grande oportunidade de poder falar, ensinar um pouquinho do que a gente sabe, né? É tão pouquinho ainda, mas um pouquinho que a gente sabe poder dividir, né? Maria Ângela, eu gostaria de complementar aqui um pouquinho a sua apresentação, depois se tiver outros aspectos que você queira colocar, mas você é psicóloga com experiência clínica, educacional, familiar, há tanto que eu trouxe aqui os livros da Maria Ângela, publicado pela editora Paulinas. Esse aqui, Filhos Felizes, o segredo da educação de adolescentes para uma vida bem-sucedida. Olha, quem tem filho adolescente, mas também quem atua na catequese com adolescentes, precisa desses instrumentos. Esse aqui que tem um título, gente, que é muito instigante. Quando é necessário dizer não. E Maria Ângela, eu acho que você foi muito feliz no título desse livro, porque é um desafio para pais, né. E este aqui, eu não estou dizendo pela ordem, né, mas É, conforme eu tenho aqui, mas depois você pode até falar um pouquinho mais dos seus livros. Amor sem dor, cons esse NDR. onde eu tirei esse dor? Tá Ah, vendo? Como é, olha aqui, ó, quem está nos acompanhando pode ver que é o a DR, gente é. lê, né, Amor sem DR, como construa uma relação amorosa duradoura. Duradoura. E esse DR aqui, Maria Ângela? Então, porque hoje eu vejo que nas famílias tem muita discussão da relação e pouco investimento da relação. O que é Uhum, investir na relação? Até mesmo fazer a catequese é uma forma de você investir na sua família, com certeza. investir no relacionamento, investir na formação dos seus filhos e até mesmo das suas, né? Eu vejo que muitas pessoas acham que para resolver o assunto tem que brigar, tem que É, discutir. E às vezes não, porque o diálogo ele é muito mais suave. É você ter uma escuta profunda, é você saber ouvir até o fim o que o outro tem a dizer. E além do que, é você aprender a não julgar as pessoas, não julgar o seu marido, não julgar o seu filho, não julgar a sua esposa, mas sim procurar ter empatia, ter uma comunicação que desenvolva mais o amor. Maria Ângela, segura tudo isso aí, viu? Que eu quero só A saudar bandeja é aqui grande. A Hilda Roda, que é da paróquia Nossa Senhora das Graças, lá da Vila Formosa. A Hilda é catequista, coordenadora de catequese da paróquia. Boa tarde, Hilda. Boa tarde, irmã Rosa. Boa tarde, Maria Ângela. Eu agradeço o convite. Eu vejo assim que é um desafio. Eu nunca fiz um podcast, né? Um podcast. Eu falei assim, mas é nos desafios que a gente cresce. É isso E aí. acreditar que você é capaz, que você pode, e dar uma contribuição, poder partilhar esse momento com vocês, para mim foi uma alegria imensa. Eu agradeço o convite, viu, irmã Rosa? Estou É, aqui para partilhar e dividir com vocês. nós que agradecemos. E olha, eu acredito que essa conversa aqui vai ser Vai. muito boa.
E Mariângela, você já tocou em tantas coisas ali, só nessa sua pequena introdução sobre essa palavrinha DR, né? Amor Exatamente. sem DR, discussão de relação, né, Mariângela? Discutir a relação. Discutir a relação. E para começo de conversa, né, já que é nosso tema aqui falando de relação, com os catequistas certamente são seres em relação, né? É uma das dimensões da formação do catequista, é o ser com. Mas a gente trazendo um pouco do ser, por que que é importante, né, nós olharmos para o ser do catequista? O que é que você diz? Eu penso assim, talvez o catequista precisa ser uma pessoa 100% equilibrada? Não existe ninguém 100% É. equilibrado, né. Aham. Nem Freud foi 100% equilibrado. O único 100% equilibrado é Jesus, né, Se fosse aqui assim, na todos nós Terra. poderíamos sair correndo, né? Entendeu? Então, assim, eu acho que o que que é o ser, né? É você, poder mostrar a luz da sua alma. E acho que a grande missão de um catequista é ensinar isso, é como uma criança descobrir dentro dela a luz da alma dela. E como que ela poder caminhar com essa luz, ela aprender a ter fé, né? Infelizmente, ainda muitos pais, muitas famílias levam a criança para fazer catequese apenas como um protocolo, para um É. dia poder dizer que religião você é, eu sou católico. Mas isso não é ser cristão, né? Isso é só ter um documento escrito sou católico para um dia até poder casar na igreja e tal, entendeu? E é justamente aquela concepção, né, Hilda, que a gente vê tanto Sim. ainda nas comunidades, especialmente essa expectativa dos pais, porque parece que a celebração da primeira Eucaristia é como que uma formatura, né, um momento apenas festivo, né. Isso. É um processo, eu vejo assim, que vai demorar, as pessoas se conscientizar que hoje a catequese ela é permanente e que você, tem que estar ali presente, os pais presentes, o catequista se preparar também para essa mudança, os pais, porque eu vejo assim, ser uma presença ali, como você falou, ser essa luz, a trabalhar a questão da fé, a caminhada da fé é uma coisa tão importante, exige de nós uma responsabilidade muito grande, e para isso é preciso uma preparação, né, porque nada cai do céu por acaso, você tem que investir em você, porque fala assim, você vai comunicar ali uma nova luz que é Cristo. Eu tenho que conhecer esse Jesus Cristo, amar a pessoa de Jesus Cristo. E a partir dali, não vai ficar uma coisa, palavras vazias, mas assim, algo como os discípulos, meu coração ardia quando eu escutava É. isso, né? Que vai causar uma mudança no coração dessa criança, no coração desse jovem, e também os pais, né, que a gente precisa conquistá-los e cativá-los, mostrar para eles a importância e o valor que tem essa caminhada. Como você falou, vem lá, largam a criança e vão embora, né, não acompanham os filhos depois na celebração eucarística, né, que é fundamental isso. E Então muitas vezes, né, Hilda, a criança se forma, ela se torna sim, cristã, né? Só que nunca mais ela vai à é, missa. desaparece. Às vezes eu encontro alguns alunos, né, ou pais, às vezes eu encontro, não, eu falo, nossa, que legal, ô, você por aqui, ô, doutora, a senhora me deu a catequese, né, a senhora fez palestra para meus pais. Eu falei, e aí, vocês têm ido à missa? Aí o adolescente geralmente olha para mim Não, assim, fica com uma vergonha, fala, não, nunca mais a gente foi. Olha só, é. Então eu falo, que Mas isso pena. não é só na paróquia é em Santuário São todos. Judas Tadeu, né, É, é um pouco geral. Mas a gente tem que mudar um pouco essa realidade, sim, justamente pensando naquilo que vocês estavam falando, com a nossa prática, né, com a nossa proposta, catequistas bem sim. formados, uma uma catequese atraente, não é? Isso. Mas, Mariângela, pegando É. aí o gancho de novo do ser do catequista, antes de começar aqui o nosso podcast, a gente estava falando aqui, né, sobre a questão das relações. Onde tem pessoa humana, tem desafios, né, nas relações, tem conflitos, e não é diferente entre os catequistas não, né? Então, eu vejo que às vezes é que nem professores, né, são educadores, mas muitas vezes entre si, eles não têm um modelo de educação saudável, entendeu?
Então eu já vi muitos catequistas, por exemplo, estarem brigados com o catequista da sala ao lado, ou porque não gosta muito do jeito dele trabalhar, ou porque, eu não sei, eu fico meio sem entender, assim, que pena, né, porque, na verdade, nós todos somos catequistas. Com Você pode ser certeza. catequista no metrô, numa escola, numa festinha de aniversário, né, numa oração que você faz, que as pessoas ouvem aquela oração. Então eu acho que todo momento a gente tem que ter a reforma íntima. Todo momento a gente tem. A senhora Mas fala uma coisa diga. importante, irmã. A senhora falou assim: o catequista tem que ser formado. E eu acho que, além de formado, ele tem que ser informado. Ele entender as passagens bíblicas com muita clareza, né? O que significa jogar a rede do outro lado, Sim. né? Jogar a rede do outro lado pode ser para eu cativar as crianças. Pode ser para eu cativar uma pessoa que se diz ateia, né? Então, eu acho que, assim, todo momento nós somos catequistas. Ô, Mariângela, mas eu quero voltar numa palavrinha que você disse, 2 palavrinhas, É. né. O que que você entende por reforma íntima? Então. Uma vez eu li um livro muito lindo contando sobre a vida de Jesus, um livro pequenininho, assim, chamado Reforma Íntima, faz muitos anos. E ali ensinava o significado, por exemplo, do que é dar a outra face. Aham. Né? Então ele dizia assim, o autor: dar a outra face, Jesus ensinou que você tem que silenciar perante a ofensa, para devolver para o outro o que é dele, para ele se questionar e crescer. Né? Se você não entende isso, você não sabe o que é dar a outra face. Então você até pode dar outra face com carinha de pouco caso. Aham. Entendeu? Então, eu acho que, assim, eu fico muito preocupada quando a gente tem esse papel, sabe, de educar, de ensinar, de orientar, né? Isso em qualquer lugar da sociedade. Agora, quem dirá um catequista? Né? Quem dirá um padre que coordena uma catequese? A Com Hilda deve certeza. saber bem Sim, isso, né? sim, Você já deve ter passado por muitos padres muito. como coordenadores da catequese. Cada um vem com uma mentalidade, uma forma de pensar. Eu acho que, se a gente conseguir resgatar ovelhas e levar para a vida eterna, para o reino de Deus, um dia lá na frente, a gente já está fazendo uma grande obra, né, irmã? E o que você falou da reforma íntima, eu posso dar um outro nome? Pode. Conversão. Sim. Conversão, é que é uma palavra muito cristã também, né, conversão ao evangelho. E em outra palavra ainda, que é muito da catequética também, que é a interioridade, a interiorizar a fé. Que aí vai passar, você trouxe esse exemplo aí do da outra face que estava no livro, né, mas um desafio, por exemplo, amar os inimigos, Então, eu vou né. lhe dizer mais uma frase. Diga. Ao invés de você ser convencido, seja convertido. Olha, é isso mesmo. E é uma definição de catequese essa, né, como um processo de conversão e interiorização da fé. Por quê? Se a fé não faz parte dessas nossas dinâmicas internas, ela fica naquilo que vocês diziam antes, que é um conhecimento. E aí, ó, passa pela vida como qualquer outro que a criança ou jovem recebe na escola. Vai, vai responder aos mesmos objetivos da escola, a catequese, mas não é isso, né, a Eu acho partir dessa nossa eu acho conversa. que conhecer por conhecer, né, fica muito uma coisa muito supérflua, muito vazio, mas levar esse conhecimento, eu vejo assim, o catequista, ele tem que dar um testemunho com a vida. É isso que você vai convencer. Não convencer para você, mas convencer para Jesus Cristo, né. E perante a comunidade também, porque eu vejo assim, o catequista ele é olhado em todas as suas dimensões pela comunidade, né, todo mundo é catequista, mas o catequista ele é muito cobrado É, pelos pais, sim. né, pelos colegas, por toda a comunidade. E isso que você fala, eu estou vendo ali o diretório Sim, ali na tua frente, o diretório para a catequese vai falar quem pode ser catequista, né, é uma sim. pessoa que tem um testemunho diante da comunidade,
né. Esse é o catequista. É porque a gente vai levar quem? Eu tenho que dar testemunho, não de mim, porque eu falo assim, se o catequista ele pensa que ele está ali para inflar o seu eu, ele está perdendo meramente seu tempo. Ele está ali para comunicar Jesus Cristo, para dar Jesus Cristo às pessoas. E é isso que vai também, quanto mais eu me esvazio de mim mesmo, eu deixo Cristo ser o centro da minha vida, e aí realmente eu posso ser uma comunicadora do Evangelho, o Evangelho que é aquilo que você falou, irmã, que realmente provoca uma conversão diária, porque às vezes a gente fala assim, eu sou cristão, mas alguém faz alguma coisa, você me paga, né? Você já vai querer dar o troco. E eu acho que o catequista ele não pode querer dar troco, né? A gente tem que dar esse Pelo testemunho. contrário, né? É, E quando ele vê contrário. alguma discussão entre as crianças ali, como conduzir ser o verdadeiro Sim, mediador, né? sim. Ele é um acompanhador, né? Ele é alguém que está ali acompanhando, conduzindo. E ele tem que estar preparado para conduzir, porque se você não sabe se vai, você pode conduzir as pessoas de uma forma errada, né? Então eu vejo assim, tem horas que eu paro, que responsabilidade que eu tenho, porque eu sempre me preocupo muito, mesmo quando eu era educadora, professora, eu falava assim, que imagem de Deus eu passo para as pessoas, né? E que imagem de Deus eu vejo também no outro. Eu acho que é uma dimensão assim que leva a gente a estar sempre se questionando e vivendo essa conversão diária, que é necessário. Isso me lembra algo que até falei com um grupo de catequistas esses dias, porque o que você falava, Mariângela, é muito real. Nós Sim. podemos estar a todo momento realizando catequese, a catequese não está restrita a uma sala, né, a um momento. E eu dizia, né, o primeiro anúncio que a gente chama de querigma, né, como é que o querigma, que é parte da catequese, pode acontecer? Você, com uma cruz no peito, dá um lugar para uma pessoa no ônibus, no metrô, Sim. alguém vai dizer: "Olha, né, aquele ali É cristão. é cristão de fato, tem mérito usar aquela cruz no peito", né. Estou aqui Verdade. tocando na minha, porque é essa responsabilidade, Sim. né. Então, todo momento nós estamos ali, né, evangelizando, testemunhando a nossa fé, que não acontece dentro do espaço da igreja, mas na nossa vida no mundo, né, cristãos no mundo, como diria Dom Bosco. Você não precisa estar com a cruz na testa, mas é as suas ações, né, Sim. que vai fazer a diferença e as pessoas vão perceber o que aquela pessoa tem de diferente, né. E Você sabe uma deixa coisa que eu acho, transparecer acho que isso. a Hilda pode até dizer isso, né? Como os pais gostam de se orientar com os catequistas. Às vezes até Sim. mais do que com o padre, né? Porque às vezes tem alguma coisa que tem vergonha de falar para o padre, vai contar para a Pra catequista, catequista, é verdade. vai perguntar, né? Ah, minha filha está assim, os meus filhos estão brigando, ah, eu não sei o que fazer. E aí eu acho que vocês viram um pouco porta-voz, né? De Jesus Cristo, né? Sim, sim. E um pouco Ensinar. psicóloga também, a gente tem que ter É, essa dimensão, né, de trabalhar um pouquinho a questão da que a gente vê muito hoje, separações, a criança vem com a realidade bem complicada na família, então a gente tem que ter esse olhar diferenciado, porque não adianta eu estar lá trabalhando um conteúdo e aquela criança está lá com uma dor, sofrendo, ela não vai estar presente ali. Então esse eu falo assim, eu sempre falo para os catequistas, a gente tem que olhar o mesmo olhar que Jesus Cristo olhava, né. Essa capacidade de entender um pouquinho o interior do que está se passando na vida da criança e também das famílias, né, que é muito na complicado verdade, eu hoje. acho que é você não julgar. Não, não tem. Essa é a verdadeira empatia, Sim, né? sim. Você não julgar. Infelizmente, a nossa sociedade hoje ela está um pouco doente, né? Divórcio hoje é a coisa mais fácil que tem. Ah, vamos divorciar. Ah, eu vou pedir nulidade do casamento, né? Uhum. Aí você fica olhando e fala, poxa, mas a pessoa casou já tendo a certeza que se não der certo ela vai separar. Então a família ela vai ficando sem estrutura. Sim. Se a família não tem a estrutura psíquica da criança também fica fragilizada. E muitas vezes a mãe traz para a catequese na esperança de arrumar um pouco o psicológico daquela criança, de encaminhar, entendeu? Mas você pode ver, eu não sei se lá na sua experiência, mas termina a catequese. É difícil quem fique para o grupo de jovens Não e que fica, quem queira seguir o caminho da crisma, não é? Eles se afastam, e aí você fica triste, né? eu acho que aí tem uma responsabilidade muito grande, eu falo assim,
todos se afastarem porque nós não fizemos a lição de casa direito, né. Alguma coisa tem que ser mudado e tem que ser melhorado. E esse justamente é o grande desafio Sim, da continuidade, é, né, porque não é só receber a iniciação cristã, só receber os sacramentos, né, sim, mas é essa continuidade na vida da comunidade, né, no engajamento ali nas pastorais, nos movimentos. E aproveitando desse argumento, Mariângela, você falava que está completando 40 anos com missão ali no Santuário São Judas. Para quem é aqui de São Paulo, que está nos acompanhando, né, já certamente já participou em algum dia 28, né, da grande, festa, 28 de outubro, né, É. mas cada 28 do eles mês. fazem. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa sua missão ali na paróquia, junto com pais, junto com catequistas, com as famílias. Então, o meu trabalho ali é bem amplo hoje, né. Em 1984, eu trouxe um projeto de montar um voluntariado de atendimento de psicologia para as pessoas que não têm condições de pagar, então. E aí, no começo, até a gente fez de graça, com mais ou menos uns 5, 6 anos, era o padre Nicolau, na época, que era diretor, e ele viu que, assim, as pessoas marcavam, faltava, falta de compromisso, então a gente começou a cobrar uma coisinha pequena, que era uma doação feita para a igreja. E isso foi crescendo, hoje nós temos salas de atendimento, nós temos psicopedagogas, psicólogas, todas bem formadas, todas com CRP, né, a não ser as psicopedagogas, que elas não são psicólogas, mas ajudam muito as crianças com dificuldade escolar. E aí, com isso, eu adentro na pastoral familiar, porque eu sou da pastoral familiar hoje em dia, então eu dou palestra para noivos, para Aham. casais, para pós-encontros do Encontro com Cristo, né, do ECC, e muitas vezes palestra para os pais da catequese. Faz mais ou menos já uns 2 anos, depois da pandemia, assim, que veio um padre que ele acha que a catequese tem que ser totalmente espiritualizada. E aí antes a gente fazia muita palestra da psicologia falando de comportamento, relacionamento pais e filhos, a Sim. comunicação. É muito rico isso, né. Então, assim, atualmente eu não tenho muito entrado na catequese, mas eu já estou sabendo que em agosto, dia 18 de agosto, eu vou dar uma palestra para pais da catequese. Que aí eu vou falar um pouco também sobre a oração em família, que às vezes numa oração você corrige um comportamento de um filho. Quando você diz Aham, assim, a família toda reunida e a mãe fala: "Sabe, Senhor, o meu filho, Joãozinho, aham. tem tido um comportamento tão inadequado na escola, as professoras reclamam, por favor, o senhor me ajude a educar ele. Ele é um menino tão bom, ele tem um coração tão lindo, e eu tenho certeza que depois dessa oração ele vai ficar ótimo, Jesus". E aí a criança está sentadinha ali ouvindo, isso é É catequese, catequese. Sim, olha que não linda. é? Aham. Antigamente, quando a gente era criança, eu estudava em colégio de padre, de freira, a gente orava, né, rezava o Pai Nosso. Ninguém entrava numa sala de aula sem rezar um Pai Nosso. Gente, isso é catequese. Sim. Não, isso que você diz é muito bonito, porque, especialmente com os pequenos, a importância dos símbolos religiosos na casa, né, Sim, o crucifixo, né, quando entra o sinal da cruz, quando entra em casa, até os símbolos outros, né, uma imagem de Nossa Senhora, tudo isso vai tocando, né, a criança. E esse exemplo da oração, eu achei maravilhoso, Mariângela, porque toca aquilo que a catequese, a Hilda vai poder confirmar. E eu tenho repetido muito isso para catequistas. A catequese não ensina orações, mas ensina a rezar, Isso. a estabelecer relação com Deus, né, a apresentar a realidade da nossa vida, como essa linda prece que você deu exemplo, né. e é Quando e é fala. tão bonito, assim, a gente ver essa dimensão hoje que a criança está tendo, de rezar com a palavra. No começo eles não sabem nem procurar, e aí, assim, eu falei para os catequistas: "Vamos fazer com que cada criança tenha a sua Bíblia, porque ele vai saber usar aqui e vai ensinar a família também". Aí eles pegam o catequista sempre começa uma oração pegando uma oração da Bíblia, rezando com eles, às vezes eu passo, eu olho, assim, aquelas crianças lá apaixonado ali com aquela Bíblia na mão, se encantando com a palavra, é a coisa mais, assim,
a gente fica feliz, quer dizer, essa criança, ela vai levar isso para o resto da vida, porque quando é só uma oração ali decorada, ela não sabe nem o que ela está, às vezes, rezando uma coisa tão mecânica, né? E quando é parte da palavra, trazendo aquela palavra para a realidade de vida dela, onde ela pode levar os probleminhas dela, colocar diante de Deus, rezar isso, traz situações da família, às vezes alguém doente, então ela está rezando a realidade dela. Faz toda a diferença, né, na caminhada da criança e na catequese também, porque ela vai entendendo o sentido, porque eu falo assim, todo o encontro da catequese, ele tem que levar alguma coisa que vai fazer a diferença na vida dessa criança, ela vai sair ali diferente, porque eu falo assim, Jesus Cristo, cada encontro que ele teve com as pessoas, com a samaritana, com o Zaqueu, essas pessoas saíam ali diferente, e com aquela vontade também de testemunhar. Então as crianças levam isso para casa também, a gente vê os pais, né, que dão retorno, chegou, pediu para a gente rezar, e ensinou os pais a procurar na Bíblia, então levando esses valores que as famílias esquecem, porque a família teria que ser os primeiros catequistas, os pais, mas infelizmente hoje não existe mais isso, né, são poucas famílias, e essas mudanças que a gente vai conseguindo aos poucos. Mesmo, por exemplo, ensinar a criança a cantar, né? Sim, a Cantar músicas para Jesus. Gente, é tão lindo. Porque quando ela tiver alguma situação assim difícil, a gente vê para a gente, né? Eu tenho minhas músicas de quando eu era criança, né? O Senhor é meu pastor, né? E a gente cantava e aquilo aliviava tantas coisas da vida, da alminha da gente quando criança, né? E até hoje a gente se lembra disso. Então, ensinar a criança a cantar as músicas de Jesus, como é gostoso para elas. Eu vi, inclusive, um vídeo no Instagram há poucos dias, que a mãe canta com o filho aquela Amar como Jesus amou. Né? Ela canta uma parte, e ele canta outra. Amar como Jesus amou, ele canta Sonhar como Jesus sonhou. É uma coisa linda, né? E de fato, e a música, né? Fica na memória para a vida. As músicas do Padre Zezinho, né? Como gravam, é tão gostoso, né? O da família, né? Essa semana eu estava atendendo uma adolescente e ela tinha brigado muito em casa. E ela falou assim para mim, meu pai vem falar comigo, eu faço, ai, faz aquela carinha de quem não quer falar, né? E aí eu disse para ela, se fosse Jesus, o que ele faria? Ela falou, Jesus, sei lá o que faria Jesus, acho que Jesus nem falaria nada. Eu falei, no mínimo, ele não falaria nada. Mas essa reação que você está tendo, é uma reação que te acalma? Ela falou, não, né? E na hora de ir embora, eu falei para ela assim, eu tinha uma caixinha de balinha assim, eu falei, você vai levar para sua casa, vai orar antes, vai rezar para que essa balinha seja abençoada por Jesus e vai dar para cada um da sua família. Ela falou, eu vou ter que fazer isso. Eu falei, experimenta, vai ser tão bom. Vai todo mundo começar a rir junto, né? Então é isso, eu acho que ensinar, né, a criança a ser humilde, a pedir perdão, pedir desculpa, né? Ô Maria Ângela, mas você falando, né, essa questão da educação, me vem esse livro aqui, essa responsabilidade tão grande dos pais, né? Porque nós estávamos falando aqui, vocês tocaram tão bem, porque às vezes os pais levam a criança para a catequese para, às vezes, ajudar a resolver problemas, conflitos, né? Os pais também precisam ser ajudados, né? Muito. Às vezes até os pais precisam aprender a receber o não, né? Eu tenho sido chamada em escolas para fazer palestra para os jovens, para os pais, sobre bullying. Aí você vê assim o que é o bullying, né? É aquela criança que tem um monte de problema, está totalmente mal resolvida, não está tendo diálogo em casa, e ela chega na escola, ela desconta em alguém. Ela desconta num coleguinha que ela percebe que tem uma pequena diferença, assim, entendeu? Ou ele é mais tímido, ele é mais quietinho e tal, que ele lá vai virar o foco dele, né? Então eu pergunto assim, e o que você ganha com isso? O que o outro ganha? O que a nossa sociedade ganha com isso? Como que a nossa sociedade vai ser construída e melhorada através dessas atitudes que vocês têm? Inclusive o bullying pela internet, que hoje é bem agressivo, né, irmã? Obrigada por tocar nesse ponto, Maria Ângela, para a gente entrar justamente nessa questão dos desafios dessa cultura digital, né?
desafios que são colocados para a família, mas não só para a família, mas na catequese também, né. Pensar como estão chegando essas crianças, esses adolescentes e jovens que vêm dessa cultura, né, de um lembro só de algumas coisas aqui, de um imediatismo, né, de uma assim, eu gosto muito da questão da arte, do contemplar. E aí eu fico olhando as pessoas quando eu estou no metrô, no ônibus, passando as imagens no Instagram, né, sempre lá com o dedo passando, passando, passando. A gente perde tanto, os nossos sentidos são afetados por essa cultura, né. O que é que você pensa disso tudo? Eu acho que a internet é muito boa, é muito positiva. Essa tal da inteligência artificial, ela vai contribuir muito para o mundo, já está Já está, né. contribuindo. Mas se você ficar viciado só nisso, você deixa de construir você como um ser, né. Ninguém é robô, ninguém vai virar uma máquina, né. Então, assim, é legal, é gostoso ficar. Eu brinco muito com os pais, né? Que eu falo, vocês criticam os filhos que ficam muito no celular, mas quando você chega em casa, que vai todo mundo deitar, que acabou o serviço, você sente e fala, agora eu vou descansar. E você Pega. pega o seu celular Sim. e vai rir com essa coisa do celular. Que coisa que você poderia ter feito com as crianças, rir com elas, brincar, fazer um jogo, entendeu? Outra coisa que eu acho que a internet, ela pode sim ajudar na catequese, né. As músicas de louvor que você descobre no YouTube, não é? O Padre Zezinho, o outro padre, aquele outro que é bem conhecido, que, assim, são músicas lindas que tocam o coração. Você põe uma música daquela hora que você chega em casa e fala: "Pessoal, tá todo mundo cansado, todo mundo irritado? Vamos todo mundo silenciar um pouquinho?". Né, antigamente a gente Sim. brincava de vaca amarela, né. Aham. Então vamos todo mundo silenciar, ficar quietinho, vamos escutar uma música de Jesus? Quando termina aquela música, eu duvido que as pessoas estejam mais calmas, mais serenas, né. São pequenas estratégias, É. né. E eu ensino muito às crianças, inclusive meus netos, eu falo: "Você já fez a oração do anjo da guarda hoje?". "Ai, esqueci". "Então vamos fazer? Vamos fazer, vamos gravar a oração do anjo da guarda". E até eu brinco, eu falo: "Olha, o Bruno, que é meu filho, ele tem uma poupança de anjo da guarda aí bem grande, de tanto que eu já rezei para o anjo da guarda dele", eles dão risada. E aí eu acho que é isso, é você no dia a dia, né, por exemplo, nossa senhora, Sim. você é vó? Ainda não, Hilda? não, Não? não. É tão gostoso, sabe, tomara que você venha a Tomara. ser, nem que seja uma tia-avó. E aí a gente conversa, né, coisas que você pode contar, né. Essa semana eu estava contando para o meu filho como era a nossa vida em Araraquara, porque eu passava as férias lá, e a minha família era extremamente católica. E nós somos descendentes de Mantova, que é Hum. indo para o norte da Itália. E Mantova, a catedral de Mantova é Santo André. E eu tenho muita fé em Santo André, adoro Santo André. Ele é um grande amigo meu. E aí eu contando para eles, né, os sonhos que eu já tive, aí contando das massas de macarrão que eram feitas na família. E aí a gente só podia comer quando o padre chegava. E a gente Aham. chamava ele Padre Bolão, porque ele era bem gordo e a gente saía correndo: "Tia, tia, mãe, o Padre Bolão chegou". Aí todo mundo ia para comer. Aí todo mundo ia comer, aí ele fazia uma oração de pé, todo mundo sentadinho já, mas muita gente, era imenso. A mesa era colocada num estacionamento, era enorme a mesa. E aí todo mundo da cidade que vinha, tinha que esperar o Padre Bolão. Então a gente falava assim: o sino tocou, não sei o que lá, agora vai começar a missa. Aí ele fazia a missa do meio-dia, e a gente ficava esperando, dar 1 hora, 1 e pouco, que ele. Chegar. Mas Maria Ângela, me provocou aqui uma inquietação. Isso não é coisa do passado, né? Não. É As crianças coisas sentem falta disso. sentem Sentem, falta. sentem. E também pensando nas coisas que se atribui ao passado, a oração em família que você tocava muito, né? Não Sim. precisa rezar o rosário inteiro, né, mas esse cultivo da oração em família,
certamente é uma sementinha ali, é uma Nossa. poupança plantada, como você dizia, Com né, para a certeza. vida, não é? Só de você sentar à mesa com a família e disser: "Jesus, senta com a gente aqui, vem cear com a gente", pronto, você já fez Obrigada, a sim, oração. obrigada Jesus por esse alimento, né, Ah, por esse arroz quentinho, É. gostoso, né. Não, e eu Quem vejo assim, plantou o arroz, né. nós não É. podemos negar hoje a realidade da internet, é uma coisa assim acelerada que a gente não consegue nem imaginar daqui 5 anos, 3 anos, como que vai ser essa realidade. Então mudou totalmente o relacionamento das pessoas através disso. E aí, como na catequese, a gente mostrar para essas crianças que ela pode usar isso para o bem, o que a gente vive hoje, o que é verdade e o que é mentira, você já não sabe mais às vezes, o que é justiça, o que é amor, o respeito, né. E eu vejo, assim, um desafio muito grande. Nós vivemos hoje uma cultura do cancelamento, né. A pessoa discorda comigo, eu já cancelo. E aí, às vezes, eles trazem essa realidade do virtual para o real, O pessoal. para o pessoal. Então a gente vê assim, isso causa e está causando, a gente acompanha alguns casos, crianças sofrendo por causa disso, até entrando em depressão, porque foi Exatamente. cancelado. Então a gente vive assim um mundo que Fui bloqueada, todo assim. mundo você Bloqueada. não pode ir contra o que eu penso, porque é mais fácil que todo mundo concorde comigo, né. E não, a vida não é isso. E a riqueza que tem o diferente, você tem uma opinião diferente, pensa diferente. Então a gente trabalhar essas crianças, esse senso crítico com elas, para que elas possam se proteger, ter autonomia, aprender também a se defender diante dessas realidades, né. E esse é o papel da família. Como a família sentar e dizer: "Olha, mas alguém questionou você, mas você é isso que a pessoa está falando?", né, fazer um questionamento, fazer a criança investigar, ver o porquê que isso está acontecendo, senão ela traz aquilo achando que ela é aquilo. Às vezes eu vejo as crianças: "Ai, meu fulano fala", mas você é isso que a pessoa falou? Não, você não é, então pronto. Então essa realidade, você trabalhar essa questão, você vai usar tudo isso para fazer o bem. Eu sempre falo, se Jesus tivesse os meios que nós temos hoje, né, o que ele faria? E nós, o ser cristão é ser um outro Cristo no mundo. Então, como eu posso utilizar tudo É. isso para fazer o bem e não prejudicar as pessoas, né, E a destruir o outro gente através das redes sociais, porque é tão fácil, você não estar ali no tédio a tédio, olhando olho no olho, então é fácil deletar alguém, cancelar alguém, né, isso. e às vezes de uma forma tão cruel, que não vê ali o outro como um ser humano, alguém que precisa de cuidado, de carinho, do amor, respeito, né, que o Papa fala tanto, né, ver o outro com amor, com respeito, com cuidado, né, que as pessoas precisam ser cuidado, todo ser humano ele quer ser cuidado, né, assim como a casa comum, o todo, né, que a gente tem que trabalhar um pouco mais, ampliar um pouquinho mais tudo E a isso. Hilda tem razão no seguinte, assim, né, porque pelo WhatsApp, a pessoa escreve qualquer coisa, né. Sim, Sim. Ela tem coragem de falar, escrever, né, e expor determinadas situações e tal. Só que do outro lado tem alguém que está recebendo sim, aquilo, né. E depois, como é que você faz o caminho de volta? Como é que você conserta isso, né? Então eu vejo também assim que, apesar de ser muito boa a internet, muito bom, muito favorável, a gente cresce todo mundo junto, se a gente não trabalhar essa coisa da comunicação, não ensinar, sim, porque Jesus ele se posicionava e muito muito, bem, só que ele não perdia a sim, postura, né. E Hum. é lindo quando você vê uma pessoa, um pai, uma mãe, que mantém a postura, o tom de voz mais baixo, que não usa palavrões, né, que não usa palavras agressivas. Tem até um livro aí muito um best-seller aí há pouco tempo chamado Comunicação Não Violenta, né, que agora eu não estou me lembrando o Aham. nome do autor. E ele fala sobre a questão do julgamento, né, porque as pessoas elas se julgam e aí elas falam com o tom do julgamento, né. Então, quando você for falar no tom do julgamento, volta para si, né, olha para dentro de você, você também não faz coisas inadequadas? Eu nem chamo de erradas, eu chamo de inadequadas, Uhum. porque nós estamos nesse mundo para quê, se não para evoluir? É. E aí, usando palavras de um outro
para deixar esse mundo melhor, né? Deixa esse A mundo gente não melhor. está no mundo para Não. competir, mas para deixar o mundo mais bonito. Sabe uma coisa que às vezes eu ensino muito assim nas catequeses, né, para os pais, e mesmo para as crianças e os jovens, que na nossa sociedade hoje existem dois opostos. Existe o bonzinho, que faz tudo para agradar, que é para ganhar aprovação. O orgulhoso, que é o convencido, ele faz tudo para agradar, na verdade, assim, para fazer de conta que ele é o bom, ele ergue o nariz, para quê? Para ganhar aprovação. Então, na verdade, tanto o bonzinho como o orgulhoso, ele está só em função de ganhar aprovação, que é o quê? Ganhar amor. No meio deles tem quem? A pessoa que tem autoconfiança. Aquela pessoa que é humilde, ela é o que ela sabe que ela tem muito a crescer, mas ela não faz para ganhar aprovação. Ela faz realmente para as pessoas, para o mundo, para dar amor. Outro dia eu ouvi uma frase muito bonita, até foi do Padre Eli, que é o provincial lá da congregação deoniana, e ele dizendo, né, se você quer encontrar um grande amor, se forme você um grande amor. Você quer ser um bom catequista, se forme com um grande amor dentro de você. Aí eu uso as palavras de Dom Bosco, Maria Ângela. Dom Bosco diz: estude de fazer-se amar. Isso ele fala para os educadores, né? Para os salesianos, Sim. né? Para os educadores. Estude, né? Se aperfeiçoe no fazer-se amar, né? Que as pessoas, os jovens tenham essa proximidade, né? Tenham essa liberdade. Né? É perfeito isso que você diz. Eu acho que é tão bonito quando a gente vê tudo o que você busca, o conhecimento que você busca, não é para você, é para servir, né? E você coloca isso. E quando se falava ali nas duas dimensões, eu falo assim, o que mais falta hoje também nas pessoas é essa alteridade, né? A capacidade de se colocar no lugar do outro. E se eu tivesse ali, né? Como eu gostaria de ser tratado, como eu gostaria de ser ouvido, como eu gostaria de ser respeitado. Então, essas dimensões aí dessas virtudes que às vezes é melhor eu partir para o ódio, para a violência, para o bater de frente. Eu lembro, às vezes, várias vezes a pessoa manda alguma coisa, eu já escrevi, depois eu falei, o que eu ganho em escrever isso? Eu já pago. Eu falei, o silêncio fala Melhor, mais alto, né? né? O É silêncio melhor. fala mais alto. Então, a gente tem que estar sempre se policiando também, porque às vezes uma palavra fora do lugar, você pode destruir uma vida, Então, esse assim como você pode construir. o silêncio que Sim, Jesus ensinava, dê a verdade. outra face. Porque quando você silencia, que isso é dar a outra face, Sim. virar e deixar seguir. Quando você silencia, você devolve para o outro o que é dele, para ele se Verdade. questionar, para ele se formar E essa também, foi a não é? pedagogia de Jesus, né? Sim. Ele nunca dava resposta pronta, ele lançava um questionamento e deixava a pessoa pensar sobre aquilo que ele estava investigando, questionando, ele devolvia, né, para a pessoa repensar. Eu acho que isso educa, né? Sim, mas eu acho que vocês duas vão ter que voltar aqui para a gente continuar essa conversa, né? Mas aqui no nosso Pode Catequizar tem uma perguntinha especial. Tá me dando uma tosse. Quem foi a tua catequista, Hilda? Meu pai. Meu pai foi o primeiro catequista. Eu lembro que eu tinha 4, 5 anos, meu pai sempre foi uma pessoa de Deus, de falar a palavra, explicar para a gente, fazia nós rezarmos o terço toda noite em família, e depois eu fui aprendendo a ler e ele mandava eu ler a Bíblia, um jornal que era um jornal da igreja lá do Rio Grande do Sul, mandava eu ler para ele. E então ele foi o meu primeiro catequista. Eu lembro que eu tinha 5 anos, aí eu já sabia ler tudo. E assim, ele ia para a igreja, a gente ia todos atrás, naquela época lá no Rio Grande do Sul, era interior, a gente tinha missa uma vez por mês, mas todos os domingos a gente tinha a celebração da palavra. Então, meu pai, assim, é uma referência muito importante na minha vida. Eu falo que se ele deixou uma riqueza para mim, foi essa riqueza da vivência da fé, de uma espiritualidade, que é isso que fez toda a diferença na minha vida, né? E o nome dele? Fermino Rodrigues de Souza. Hoje ele já faz em 97, que ele já está junto de Deus, né?
e falava, assim, da morte como uma coisa tão natural para nós, uma coisa tão bonita, né, um testemunho que eu dou, ele falava assim: "Eu quero morrer numa sexta-feira, 6 horas da tarde, para assim como Cristo também, né, ressuscitou e depois às 6 horas da tarde, numa sexta-feira, meu pai apagou, que nem uma velinha que se apaga, né". Que Então, lindo. Então, Que tanto o pai quanto a graça. mãe, para mim, foram uma referência muito bonita. Por isso que eu falo assim, se a gente não tem na família essa base, você se perde, né. É a essência eles passaram para nós, do que é a vida, do que é o ser humano e de como nós devemos viver como cristãos. obrigada, Hilda. Seu Firmino, um testemunho de fato. Muito. Mas, Mariângela, É. queremos saber da sua catequese, do seu catequista, da sua catequista. Então, o meu catequista primeiro foi o Frei Augustinho. Ele foi ele era diretor da escola que eu estudava e ele dava catequese e ele conversava muito com a gente, muito. Eu fui uma criança bastante rebelde, rebelde, malcriada. Se a minha mãe brigasse com a professora, eu acabava com a professora, entendeu? Porque minha mãe estava lotada de razão, então acabou. E aí eu tive também uma professora no 4º ano primário, que hoje seria 5º ano, né? Aham. E essa professora, ela foi maravilhosa, porque ela ficava com a gente no recreio e ela conversava muito com a gente, ela ensinava a gente a ter reações mais delicadas para com o outro, e ela citava muito Jesus. Ela falava assim: como que Jesus faria se ele tivesse no seu lugar? Você está brigando aí, falando, brava com a sua amiga. O que Jesus faria? Ele faria isso que você está fazendo? Aí a gente ficava assim pensando e falava assim: ai não, Jesus era bonzinho, né? E como que é ser bonzinho agora? Então ela foi uma pessoa, Dona Sibil, o nome dela. Ela também já foi embora, né? A família do meu pai é uma família muito católica, muito religiosa, muito. Tinha uma vertente bem católica, eu tinha um primo padre, o Wilter. Depois ele deixou a batina e ele foi casou com a Neide, e teve 3 filhos, ele era um pianista assim maravilhoso, e ele conversava muito com a gente. Eu passava as férias com ele e era muito gostoso, porque ele tinha esse tom, ele usava o crucifixo e cada gentileza que a gente fazia, a gente olhava para o crucifixo dele. Aham, que Ele lindo. falava: assim que tem que ser, entendeu? E ele era meigo. O meu pai era uma pessoa que talvez ele nem tivesse tanta religiosidade, mas ele tinha uma humildade no comportamento, ele tinha uma serenidade para tratar o próximo, que era uma coisa encantadora. Então, isso tudo foi encaminhando, né? Eu lembro que eu era muito nova, eu já queria fazer muito voluntariado, então eu fui ajudar crianças com deficiência auditiva, aí eu fui trabalhar numa creche só de crianças excepcionais. Então, assim, tudo aquilo, sabe, eu tinha vontade de ajudar, entendeu? Fazer o bem, né. De fazer o Isso é bem, importante. então, E continuo fazendo, né, Fazendo. Mariângela? amém. E quero mais uma vez aqui só falar dos teus livros, que eu tenho falado muito para os catequistas. Gente, leiam, Leiam. Sim, leiam. A internet nos oferece muita Esse coisa. livro, sim. Filhos Felizes, eu falo sobre o que você precisa ajudar um jovem a desenvolver para ter uma vida bem-sucedida. Então, eu falo da capacitação, que é ensiná-lo a estudar, a ler, a gostar do conhecimento. E na catequese, a gente ensina as crianças a gostarem de Sim, conhecer, né? precisa, é necessário, É né. muito bonito. Eu falo sobre adolescência, mas eu falo muito de como você precisa preparar um pré-adolescente, um adolescente, para uma vida que venha bem-sucedida em todos os sentidos, né? Em todos os campos. O amor, o trabalho, amigos, família, você com você mesmo, né? A sua religiosidade, É porque a gente tem que trabalhar o todo da criança, né, uma que é o educação ser. integral, né, Sim, se preocupar com o o ser. todo, não é só o intelecto ou a parte emocional, mas o todo da criança, né. Eu acho que até o cuidado com o corpo, com tudo, né, isso é muito importante. E eu ensino muito assim, né? Que quando o adolescente fala muito das coisas, Sim,
Então eu falo assim, existe até um ditado que eu não sei de quem é, que diz assim, quando você fala de coisas, você se torna uma pessoa medíocre. Quando você fala das pessoas, você se torna ignorante. Quando você fala das ideias, você se torna sábio. Falar das ideias, você tem que saber conhecer, né? Ler, conhecer, Sim. estudar realmente o catecismo. Que coisa linda, né? Sim. Saber que o Pai Nosso tem 10 pedidos, que se você parar e fizer um Pai Nosso concentrado, com fé, entregando o seu coração, você já está dando 10 pedidos para o Senhor Deus. E aí o ensinar a rezar, mas não de forma automática, né? Isso. Sim. Essa O oração entregar. de entrega, pausada, né? Com esse coração confiante, que coisa linda. Quero agradecer, assim, olha, de coração, eu ficaria aqui a tarde toda falando com Tão vocês, né? gostoso, né? Tá muito bom, Gostoso muito mesmo, gostoso. foi muito bom. E sabe por quê? Estava pensando que é aquilo que toca a nossa vida, né? O que Sim. nós falamos aqui para catequistas, para pais, vale também para a minha vida de consagrada, né? Vale para a vida de vocês Sim. também, né? Que são 2 pessoas ali, líderes nas suas comunidades, né? Na formação, especialmente. Maria Ângela nesse trabalho maravilhoso, Hilda também coordenando os catequistas. Sim, que é um Então, a gente se sente bem, né? Falando Muito sobre isso que toca a obrigada. nossa vida. Então, obrigada, Maria Ângela, de Muito coração. obrigada, irmã. Nossa, foi muito legal ter a oportunidade de falar essas coisas, né? Porque geralmente o psicólogo ele se prende mais a falar da psicologia. Mas o que é a psicologia se também não tiver a religiosidade, né? Com certeza. Porque eu vejo uma grande diferença entre igreja, religião e religiosidade. O catequista, ele ensina o que é igreja, ele ensina a religião, e aí o jovem tem que ter a religiosidade. E o catequista é o primeiro, o pontapé da vida de uma pessoa, né? Vai, segue, né? Vai ser religioso. o condutor, né? Eu O falo que ele condutor, tem que não é? conduzir ali, né? O Parabéns, O acompanhante. acompanhante que abraça, que acolhe, né? Que está caminha junto, né? Muito Apontando obrigada, Hilda. certo. Você passou bem no seu batismo aqui no Foi, podcast, né? obrigada. É uma partilha muito gostosa. Muito obrigada. Eu que agradeço, Ana, a oportunidade de partilhar com vocês, passar esse momento junto, dividindo essas experiências. Muito bom. Eu dei uma pessoa muito especial, Muito né? especial mesmo, com toda a sua vivência. E eu acho, sobretudo, Maria Ângela, a Hilda, aqui, ó, com esse sorriso, fala da paixão de ser catequista, Eu sou paixão apaixonada. da sua fé. Não, você nem precisa dizer isso, Hilda, porque já É. se vê. Como você também, Maria Ângela, ninguém precisa dizer da sua paixão pelo ser humano, que a gente vê. Este ano aqui eu completo 45 anos de formada, 40 anos de voluntariado e 70 anos de idade. Olha só, é ano de festa, Por isso que então. eu vou para Roma. Que coisa que linda. Eu vou maravilha. para a Itália em setembro, vou festejar este ano maravilhoso. Vai celebrar esses momentos. No dia 16 de agosto, nós vamos ter a finalização da Semana da Família, falando com a comunidade sobre comunicação. E no domingo, dia 18, eu vou falar para o pessoal da catequese sobre relacionamento familiar. E no dia 17, então é 16, dia 17, nós às 15 horas vai ter uma missa de ação de graças pelos 40 anos de voluntariado. Porque nós somos pioneiros, né? Aqui no Brasil, foi a primeira igreja a ter psicólogo que atendesse. Hoje já, graças a Deus, tem muitas. Sim. E a gente sabe e comprova o quanto isso é precioso e necessário. Muito. É muito necessário. Então, mais uma vez, a gratidão a vocês duas. Deixo aqui o meu abraço também, minha gratidão a todos os catequistas, a você que nos acompanha nesse nosso Pode Catequizar aqui ao redor da mesa. E como você sentiu? Você que está acompanhando pela primeira vez ou você que se acompanha sempre, é uma conversa sempre muito agradável, né? Com pessoas sempre apaixonadas, e isso faz toda a diferença. Curta o nosso canal no YouTube, né? Deixe lá, inscreva-se, curta esse podcast, acompanhe. E outra coisa que eu acho tão importante, a gente falava aqui das redes sociais, né? Compartilhe as coisas boas, não é? Meu Instagram é @mariangelamantovani PSC, de psicóloga. @mariangelamantovani PSC.
Do Instagram você pode ir para o YouTube, né? Ou senão você vai no YouTube Mariângela Mantovani. Tem meu site, onde tem vários textos também que eu escrevo. Eu toda semana coloco umas 2 vezes algum tema bacana para as famílias. Isso, vamos colocar ali no nosso chat essa informação, os dados direitinho para quem quiser acompanhar, te seguir nas redes sociais também. Um Muito abraço, obrigada. obrigada, gratidão. Obrigada, irmã. Muito obrigada.